Vamos falar hoje de um avanço médico realmente importante. Pense numa doença que, aos poucos, vai endurecendo os pulmões, tornando cada respiração uma verdadeira luta. Por mais de 10 anos, a esperança de um tratamento novo parecia, bem, distante. Mas agora, a gente vai analisar uma virada de chave nesse cenário, o nerandomilast, e como ele se tornou uma nova esperança contra a fibrose pulmonar idiopática. Para a gente entender o tamanho dessa nova terapia, primeiro a gente precisa mergulhar na realidade bem dura da doença que ela se propõe a combater. Então, o nome é fibrose pulmonar idiopática, ou FPI. É uma condição que não dá trégua, sabe? O tecido do pulmão vai cicatrizando, ficando mais rígido, e isso vai, pouco a pouco, roubando a capacidade da pessoa de respirar. E a realidade é bem sombria. O prognóstico não é bom e por mais de uma década simplesmente não apareceu nenhuma nova classe de remédio. A fonte de tratamentos novos secou, de verdade, deixando um monte de gente esperando por um milagre, um avanço. Mas aí, em 2025, o cenário terapêutico viu uma revolução de verdade acontecer. E essa revolução tem nome, nerandomilast. Depois de mais de 10 anos de estagnação, finalmente surge a primeira nova classe de medicação oral. Isso é uma mudança de paradigma, é virar o jogo no tratamento da FPI. Tá, mas como é que esse tratamento novo consegue, de fato, frear uma doença tão agressiva? Qual é o segredo? Bom, o segredo está no alvo dele, que é super preciso. Uma enzima chamada fosfodiesterase 4B, a tal da PDE4B. Pensa nela como se fosse um acelerador para a inflamação e para a cicatrização lá nos pulmões. E o mecanismo é muito inteligente. O nerandomilast vai lá e bloqueia essa enzima-alvo. Ao fazer isso, ele basicamente tira o pé do acelerador da fibrose. O resultado? Uma desaceleração direta na progressão da doença. Simples e eficaz. Mas uma teoria boa não basta na medicina. A gente precisa de provas. E a prova de que um tratamento funciona de verdade vem de testes clínicos rigorosos, em larga escala. E foi exatamente isso que os estudos Fibronir fizeram. O estudo principal, o Fibronir-IPF, mostrou a eficácia do remédio num grupo bem grande de pacientes acompanhados por 52 semanas. E os resultados foram tão importantes que saíram publicados numa das revistas médicas mais respeitadas do mundo. E aqui estão os números, os resultados concretos. A principal medida foi a capacidade vital forçada, ou CVF, que basicamente mede quanto ar a pessoa consegue soltar dos pulmões. E olha só que interessante, o grupo que tomou placebo perdeu em média 183,5 mililitros de capacidade pulmonar. Já os pacientes com nerandomilast perderam bem menos, só 114,7. Essa diferença clinicamente é muito grande. Para traduzir isso num número ainda mais impactante, o tratamento cortou a velocidade do declínio da função pulmonar em mais da metade. Para quem vive com a doença, isso significa mais tempo com mais qualidade de vida. É gigantesco. Mas calma que tem mais. Uma outra análise, juntando os dados, mostrou uma coisa ainda mais impactante. E aqui vem o dado mais impressionante de todos. Nos pacientes que usaram só o nerandomilast, o risco de morte caiu 59% em comparação com o placebo. É um número que literalmente muda vidas. E tem um ponto crucial. Um remédio só funciona se a pessoa consegue tomar. E o nerandomilast se mostrou seguro, foi bem tolerado. Isso significa que os pacientes conseguiram continuar na terapia, que, como a gente viu, prolonga a vida. Com toda essa evidência forte na mão, o caminho para a aprovação regulatória foi rápido e, felizmente, bem-sucedido. A FDA, que é a agência reguladora lá dos Estados Unidos, reconheceu a importância desse medicamento desde o começo. Deu selos especiais que aceleraram todo o processo de revisão, até a aprovação oficial, que chegou em outubro de 2025. Certo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande conclusão desse marco histórico? Olha, a aprovação do nerandomilast é muito mais do que só um remédio novo na farmácia. Para uma comunidade de pessoas que recebiam um diagnóstico terrível com pouquíssimas opções, isso representa uma mudança radical na esperança de um futuro melhor. Esse avanço põe um fim a um longo período sem novidades no tratamento da FPI. A chegada do nerandomilast realmente inicia um novo capítulo de esperança e de mais pesquisa. E claro, deixa aquela pergunta no ar, né? Com essa porta agora aberta, o que será que vem por aí? Qual vai ser o próximo grande passo na luta contra a fibrose pulmonar?